Olá a todos, começamos o Hora do Esporte. Eu estou aqui com o Kaká Vilaverde e vamos falar aqui de Campeonato Brasileiro e de Campeonato da Série B do Brasileirão. Nós que começamos agora com o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, que está em ritmo, chegando aí, eu diria, Kaká, um G6, 7 clubes realmente brigando pela ponta de cima, não é isso? Boa tarde, Wendel. Boa tarde, amigo da TV Assembleia. Estávamos congelados, né? Parecia aquela novela das 7, tá? A gente estava congelado, descongelamos agora. Sim. Após o período eleitoral, voltamos com força total aí justamente na reta final do Campeonato Brasileiro, onde você disse, já se forma aí uma tropa de elite, digamos assim, um grupo de elite no Campeonato Brasileiro, na disputa ali das vagas, principalmente para a Copa Libertadores da América. Lógico que pelo título, se houver ainda alguma briga, vai ficar justamente entre Palmeiras, Flamengo e Internacional, mas pelas vagas da Libertadores você ainda tem uma certa disputa aí, entre 6, 7 times que podem brigar bastante. A gente já viu um certo abismo se formando entre Cruzeiro, Atlético Mineiro, aqueles times que estão ali na tabela. Daqui a pouco a gente vai conferir a tabela completa e a gente vai falar melhor sobre essa questão dos números. Também na parte de baixo, né? Nós temos um time praticamente rebaixado já, que é o Paraná Clube, mas muita gente ainda brigando para escapar lá do Z4. São 30 rodadas, na verdade faltando apenas o jogo entre Santos e Internacional nesta segunda-feira. Lembrando que tem jogo atrasado, né? Tem Cruzeiro e Ceará. Cruzeiro e Ceará. E hoje completa, né? Você tem um grande concorrente que é o Internacional enfrentando um embalado Santos, né? Hoje que completa de certa maneira. Mas durante o fim de semana tivemos 9 partidas que a gente confere agora os gols. Vamos então aos gols da rodada. Lembrando que São Paulo e Atlético Paranaense ficaram no 0-0. Já no Newton Santos, o Botafogo perdeu em casa, 1-0 contra o Bahia, gol de Edgar Júnior. Ainda no sábado, tivemos o empate de 1-1 entre América Mineiro e Grêmio. Adilson abriu o placar para os mineiros e Jean-Pierre, aos 20 do segundo tempo, de pênalti, igualou o jogo para o tricolor gaúcho. Ainda no sábado, na Ilha do Retiro, o Sport derrotou o Vasco. Matheus abriu o placar aos 25 para o Leão, num belo chute. Fabrício empatou para os cruzmaltinos. Mas no segundo tempo, Cláudio Vinck colocou novamente o Sport em vantagem, dando os números finais à partida. A rodada seguiu no domingo, com a vitória do líder Palmeiras para cima do Ceará, no Pacaembu. Bruno Henrique marcou o primeiro de pênalti e ele mesmo ampliou a vantagem do Verdão ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Arthur, jogador já negociado com o Palmeiras, descontou para o Vozão. Palmeiras 2, Ceará 1. Vitória e Corinthians ficaram no empate no Barradão. O rubro-negro saiu na frente com gol de Rainer. O Corinthians empatou com um golaço de Jadson. Aos 45 do segundo tempo, Roger vira o jogo para o Timão. Mas nos acréscimos, Neilton volta a igualar o placar, definindo a partida. Vitória 2, Corinthians também 2. No Newton Santos, com gol de Luciano, o Fluminense derrotou o Atlético Mineiro. Jogando na Arena Independência com festa pelo título da Copa do Brasil, o Cruzeiro derrotou a Chapecoense por 3-0. Thiago Neves, Arrascaeta e Dedé marcaram para a Raposa. E o virtual rebaixado Paraná Clube foi atropelado pelo Flamengo em plena Vila Capanema, com gols de Paquetá, Vitinho, Uribe e Henrique Dourado. O rubro-negro segue no encalço do Palmeiras. A rodada termina hoje com o jogo entre Internacional e Santos no Beira-Rio. E vocês veem os gols, a gente vai diretamente para a classificação para ver como é que estão a situação dos clubes. Palmeiras lidera com 62 pontos, o Flamengo tem 58, o Internacional 56 e o São Paulo fecha o G4 com 53. É bom destacar que o Internacional tem um jogo a menos. O G6, ou seja, a pré-Libertadores, é completada por Grêmio e Atlético Mineiro. Santos tem 42 pontos, Atlético Paranaense 40, Fluminense 40, Cruzeiro 40, flertam com o G6. No outro lado da tabela, Bahia, Corinthians, Botafogo, Vasco, América Mineiro e Vitória tentam se afastar da zona da confusão, que está hoje com Ceará com 31 pontos, Chapecoense com 31 pontos, Sport com 30 e o virtual rebaixado
Paraná. Só esclarecendo para o nosso telespectador que aquela zona verde ali é de quem vai para a Sul-Americana, né? Então a gente tem a classificação da Libertadores, pré-Libertadores, em azul mais escuro, os 4 times que vão diretamente para a fase de grupo da Libertadores. Grêmio e Atlético Mineiro hoje estão na faixa dos clubes que vão para pré-Libertadores da América, né? E os times em verdes aí são os que estariam classificados para a Copa Sul-Americana. Eu acho que o campeonato começa a se encaminhar para a disputa final, já que já temos 30 rodadas, faltando apenas 8 para a gente encerrar o campeonato. Então a gente começa a formação desses grupos que já estão basicamente definindo o que querem para o Campeonato Brasileiro. Você vê aqueles times que já tem 40 pontos ali, vão entrar no que eu chamo da turma da marola, que é aquele cara que não sobe nem desce, não fica naquele meio termo. Esses times, teoricamente, são mais interessantes para quem está disputando tanto o título do campeonato quanto a fuga pelo rebaixamento. Você vai pegar times que teoricamente não almejam nada mais do campeonato. Então, teoricamente, esses times também não tem por que entrar com tanta força, o pé, ou com tanta disposição a mais. Logicamente que isso a gente fala teoricamente, né? Porque sempre tem o fator desportivo, sempre de jogar e querer ganhar. Mas a gente sabe como até psicologicamente o ser humano, quando não tem mais muita motivação, não vai se dedicar muito mais a isso. E a gente analisando a partir de agora o caminho que cada um desses times vai ter pelo campeonato, a gente começa a ver que alguns vão ter mais dificuldades que outros. O Flamengo, por exemplo, a gente estava vendo, a tabela do Flamengo é extremamente complicada daqui para o final do campeonato. Em comparação aos seus 2 adversários diretos ao título brasileiro, o caso do Internacional e do Palmeiras, que tem tabelas, teoricamente, menos complicadas que o Flamengo. Vão jogar com times que não estão almejando o campeonato ou que podem, em algum momento, estar na zona de rebaixamento. Se bem que isso não é garantia de nada, porque de repente esses times que estão na zona de rebaixamento podem entrar até com mais força, com mais vontade para ganhar. Inclusive, no próximo final de semana já temos a gente sabe que o campeonato de pontos corridos não tem final. Tem várias decisões. Tem várias decisões, mas não tem uma final, mas tem várias, né? No próximo final de semana tem um desses jogos. Flamengo e Palmeiras vão jogar no Maracanã. Times que estão disputando a ponta da tabela. No caso do Flamengo, ele tem 3 decisões, né? Ele tem a primeira agora. Agora, ainda joga depois com ele é Inter e com São Paulo. O São Paulo é desses times que, inclusive, já chegou a pontear o campeonato, chegou a liderar o campeonato. É o que nesse momento me parece que começa a fazer água. Já vem alguns jogos sem vitórias. No retorno, nos 9 jogos do retorno, o São Paulo só ganhou 1. Então, quer dizer, começa a ficar complicada a situação do São Paulo, né? Já começa a se despedir de um possível título brasileiro e já começa a ver, inclusive, ameaçada uma colocação, por exemplo, na fase de grupos da Libertadores. Então, o Palmeiras tem que rever alguns pontos aí para ver, né? Um time que iniciou o turno, né, com pinta de que poderia ser campeão brasileiro, agora começa, né, a aparecer certas dificuldades. O elenco do São Paulo, vamos ser bem sinceros, é para isso. Infelizmente, não é um elenco que você possa olhar assim, ele é um elenco de um campeão brasileiro. Infelizmente não é. Mas conseguiu em algum momento do campeonato se encaixar, conseguiu fazer bons jogos, mas agora vem mostrando justamente a fragilidade da equipe. Mas jogava, eu queria até olhar, de certa maneira, voltar para a classificação. A gente pode dizer que, além do Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, obviamente já na Libertadores 2019, nós temos aí pelo menos 3 já certos na Libertadores de 2019. Exemplo, existe chance de Palmeiras, Flamengo ou Internacional não ficar entre os 6? Eu acho muito difícil esses 3 times não estarem na Libertadores do ano que vem. Acho muito difícil, né? Não vou dizer impossível, porque a gente sabe que futebol... Mas eu acho que pela pontuação, por exemplo, de um Palmeiras hoje, que inclusive a pontuação está equivocada ali, né? É 62. É 62 que o Palmeiras... É porque o diretor de TV, ele é vascaíno, ele tenta tirar alguns pontos do Palmeiras. Toda rodada acontece isso. Lamentável. Mas o que importa é que, tipo, para a CBF... Bem, com 62 pontos, o Palmeiras hoje está praticamente, acho que está virtualmente classificado. Sim. Você imagina que a nota de corte que o pessoal coloca teoricamente é 65, alguma coisa nesse sentido, para você estar dentro da Libertadores? Sem risco. Sem risco,
Num campeonato como a gente está tendo muito disputado, o 62 provavelmente deva garantir uma classificação, se não na fase de grupos, pelo menos na pré-Libertadores. Então eu acho que o Palmeiras virtualmente classificado. Eu acho que dificilmente Flamengo e Internacional não vão alcançar deixarão de alcançar essa pontuação. Então eu acho que esses 3 times estão na Libertadores. Aí você começa a ver, logo abaixo ali nós temos o São Paulo. O São Paulo a gente depende de entender qual o São Paulo vai ser. Se vai ser esse das últimas rodadas, que vem fraquejando, ou se o time vai se reencontrar nessa reta final de campeonato. Né? Se for esse, perfeito. Eu acho que o São Paulo tem plena chance de garantir sua vaga na Libertadores. Mas se continuar essa derrocada, é um dos que pode ter um final de ano aí extremamente, como chama? Decepcionante. Porque o time que em um certo momento do campeonato flertou inclusive com o título, pode amargar um fim de campeonato sem Libertadores, inclusive. Você acredita em karma? Olha, eu não sou muito, não sou de me guiar muito pelo budismo, nem pelo hinduísmo. Porque a gente mas lembra... eu sigo aquele ditado espanhol. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Porque, exemplo, nós temos um jogador que em 2009 estava com um time pontuando líder durante muito tempo do campeonato, igual ao São Paulo em 2018. De repente o time foi fazendo água e ficou fora da Libertadores. Se chama Diego Souza. E jogava em que time? No Palmeiras. Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso. E agora no São Paulo, pontuando lá na frente. Você acha que o Diego, então, pode ser Pode ser um karma. Pode ser o que está fazendo o São Paulo, eu acredito que não. Mas é bom o São Paulo abrir o olho, porque justamente pode acontecer isso. Pode ter feito um campeonato interessante no meio dele e no final justamente ficar fora aí das vagas para a Libertadores da América, que seria extremamente decepcionante, né? Um time que de repente já estava projetando até grana, né? Até verbas de publicidade visando a Copa Libertadores da América, que logicamente dá uma visibilidade muito grande para o clube. Então pode ser extremamente decepcionante aí para as pretensões são paulinas. Depois de manifestações em frente à CBF, conseguimos devolver os 2 pontos ao Palmeiras. Olha lá, tá vendo? O São Paulo, inclusive, que é um time que nos últimos anos, no começo dos anos 2000, frequentava a Libertadores assim com galhardia, digamos assim, né? Sim. Toda a edição de Libertadores você tinha o São Paulo lá dentro. Já faz algum tempo não disputa. Eu acredito que o São Paulo ainda consegue ser pelo menos um dos 3 maiores pontuadores da Libertadores, com certeza. Nesse ponto. Agora, voltando para a classificação, a dúvida que me vem é tipo, qual Grêmio nós vamos ter para essas últimas 8 rodadas? Porque você tem um Grêmio que praticamente disputou um título com os 3 primeiros colocados e agora tropeçando com o América Mineiro. Exatamente. Né? Eu acho que a gente está chegando ao mesmo tempo que acho que no próximo bloco, no terceiro bloco, nós vamos falar sobre Libertadores da América e dos clubes brasileiros que continuam na Libertadores. Os 2 clubes que continuam na Libertadores são Grêmio e Palmeiras. O Palmeiras consegue, muito pela força da grana que tem hoje, pela administração que tem, pelo poder financeiro que tem ter 2 times. E ter 2 times disputando os 2 campeonatos com igualdade de força. Tem um time do Palmeiras para jogar o Campeonato Brasileiro, que é líder do Campeonato Brasileiro, e você tem um time do Palmeiras que joga a Libertadores, que está na semifinal da Libertadores, vai pegar o Boca Juniors, a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Eu não vejo o Grêmio com essa mesma força. O Grêmio, o jogo desse meio de semana, do Grêmio o Grêmio contra o River Plate e o Palmeiras contra o Boca Juniors, o Grêmio, infelizmente, vai ter que abrir mão do brasileiro. Acho que foi o que aconteceu esse final de semana, por exemplo, com um empate frente ao América Mineiro. O Grêmio falou, ou uma coisa ou outra, né? De repente pode ficar sem as duas. Nem o mel, nem a cabaça. Eu acho importante que o Grêmio teve 2 perdas que, para ele, foram bem pesadas, que é a contusão do Everton, em grande forma, e uma oscilação física do Luan. Mas é aquela coisa do time que tem pouca gente. Sim. Você acaba estourando alguns jogadores, acaba estourando o jogador porque não tem como substituir ele. Não tem alguém que tenha a mesma qualidade técnica que ele na posição. Aí você vai jogando ele do Campeonato Brasileiro, no Libertadores, Campeonato Brasileiro, Libertadores, tem uma hora que a musculatura cobra a fatura. Então, infelizmente, é isso. O Palmeiras não tem esse problema porque consegue ter
peças de reposição, se não à altura, similares aos titulares, entre aspas. O Palmeiras consegue fazer algo que é raro no futebol brasileiro, que é fazer com que seus jogadores joguem uma vez por semana. Então, entendeu? Vou citar um exemplo bem pontual e bem neurálgico com essa questão de jogar uma vez por semana. O Flamengo, até algumas rodadas atrás, acho que umas 5 rodadas atrás, o Flamengo estava na disputa de 3 campeonatos. Estava na Copa do Brasil, acabou saindo nas semifinais, perdeu para o Corinthians, e estava na Libertadores quando foi desclassificado pelo Cruzeiro nas oitavas. A partir do momento que o Flamengo saiu desses 2 campeonatos, ele começou a jogar bem no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque ele começou a ter espaço no seu calendário para treinar, para articular jogadas, recuperar fisicamente os jogadores. O Flamengo, nos últimos 3 jogos, fez 4 com 6, fez 10 gols. Fez 3-0 no Corinthians, fez 3-0 no Fluminense, ontem fez 4-0 no Palmeiras. No Paraná. Desculpa, já está antecipando. Anotem aí, está cravado o resultado do próximo sábado. 4-0 Flamengo no Palmeiras. Desculpe a falha. Quando o Paraná, ontem 4-0. Então, é reflexo de uma folga. Né? Um time que não vinha jogando tão bem, de repente começa a jogar. Logicamente que nesse meio tempo também houve a troca de técnicos, né? Entrou o Dorival Júnior. Mas não é possível que tenha sido só isso. Também pode ter sido isso. Mas eu acho que essa folga que o Flamengo ganhou no seu calendário ajudou bastante nessa recuperação. Nessa troca do Flamengo que a gente tem visto, historicamente, a gente defende a continuidade de trabalhos de treinadores por mais tempo. Mas esse ano, de uma certa maneira, fomos, digamos, houve um contraditório baseado em fatos. Tivemos que os 2 primeiros colocados trocaram seus e mudaram completamente. E o Palmeiras de forma mais eficiente, mas com um sucesso maior, digamos assim. Daí surgem 2 dúvidas. Primeiro, o futebol brasileiro é diferente em termos de continuidade e é preciso trocar de técnico. E a segunda, a troca que aconteceu foram por 2 técnicos da velha guarda. Não diria que o Dorival seria tão velha guarda, mas não é mais um Jair, novato, um Barbieri. Já tem estrada. Já tem estrada. Cai por terra também essa de tipo nova geração? É aquela coisa, né? A gente pega 2 pontos, 2 times, né? E mostra essa questão da descontinuidade de trabalho e com a chegada de novos técnicos, o time jogando melhor. Mas ao mesmo tempo, você pega o caso do Cruzeiro, onde o Mano já está há um bom tempo na equipe, Cruzeiro bicampeão da Copa do Brasil, primeiro bicampeão seguido da Copa do Brasil. Então, quer dizer, é muito difícil você dizer, não, o certo é você trocar de treinador, ou o certo é você manter o treinador. Eu acho que é de cada time. Tem certo momento que, infelizmente, manter o técnico não vai fazer bem. Como é o caso do Palmeiras. O Palmeiras vinha vindo com um bom técnico, que é o Cuca. Mas ainda antes tinha o Roger. Tinha o Roger. E chegou um momento que a relação entre o clube e o técnico já não estava desgastada, já não estava apresentando o sucesso necessário. Aí sim é necessária a troca. O que não pode acontecer é como aconteceu em alguns casos, a gente vai citar daqui a pouco o caso do CRB, por exemplo, que teve 4 técnicos durante o ano. Aí não tem trabalho que dê resultado. Você não vai conseguir, trocando de técnico dessa forma, melhorar o desempenho da sua equipe. Eu acho que tem que se encontrar um meio termo. Acho que tem que se dar tempo o técnico trabalhar. Acho que vão existir oscilações. Tem que se descobrir o porquê dessas oscilações. É a carga excessiva de jogos? É a perda de peças e você não ter como repô-las com qualidade dentro do seu elenco? Né? Ou se realmente é o técnico que não está conseguindo assimilar, não está conseguindo impor o seu sistema de trabalho. Acho que tem que ser analisado. Você tem, além do técnico, você tem uma comissão técnica, você tem uma direção de futebol dentro do clube que está ali para entender e analisar isso. Voltando para a classificação, quem ainda
está ameaçado, eu acho que diríamos que o único rebaixado Não, já o Palmeiras certo já arrumou. O Palmeiras. é o Paraná. Então o Palmeiras na minha cabeça. bicho. O É o Paraná, jogo de sábado, é o jogo de sábado. o Paraná já está com a mala arrumada, já fez o check-in. Você tem 24 pontos em disputa. Mas não Então tem jeito. o máximo que o Paraná pode chegar é a 41. Então já era. O nosso diretor não está bem hoje. O que foi que aconteceu? Tá bem, já estava calculando 17 mais 21, mais 24, dando 44. Tá muito bem ele. Assim, 41 só aconteceu de não ser rebaixado Mas é muito difícil. o Palmeiras de 2012, mas 2014. É aquela exceção que confirma a regra. O resto Entende? tudo foi rebaixado. Exatamente. Mas- Acho que o Paraná já fez o check-in e já está na sala de espera para embarcar já. Quem ainda está ameaçado? A tabela aí é meio clara com relação a isso. Eu acho que Sport e Chapecoense também já estão com o ticket na mão para embarcar. Certo, Já despacharam a bagagem. Não fizeram o check-in ainda, mas já despacharam a bagagem. certo. O Ceará, a posição dele aí é meio É importante ilusória. destacar que ele tem um jogo a Ele menos. tem um jogo a menos. Apesar de esse jogo ser contra o Cruzeiro. Eu só não sei, eu acredito que esse jogo seja no Mineirão, seja em Belo Horizonte. Certo. Se fosse em Fortaleza, se fosse lá no Castelão, eu botaria o Ceará como grande favorito a esse jogo. Mas bem, ele tem um jogo a menos, então teoricamente, se ele ganhar esse jogo, ele iria a 34 pontos, estaria ali junto com o Vasco, junto com o América Mineiro. Embolava. Embolado. Então, eu acho que tenho um rebaixado do Paraná Clube, 2 bem encaminhados, Chapecoense e Sport, e eu botaria aí até o Corinthians. Eu iria ainda não em termos de resultado, mas em termos de dados, de números, eu iria até o Bahia. Mas o Eu Bahia acho que o Bahia o Bahia está não jogando cai. bem. É, O Bahia está jogando bem. O Corinthians, por exemplo, me parece muito mais frágil. em termos de É. futebol, sim. É. Em termos de futebol, sim. E eu Assim, acho a que- distância pode ser de menos de 5 pontos. É. E eu acho que, pelo caminhar da carruagem aí, você pode, logicamente, você pode não ter nenhum grande descendo. Mas eu acho que a possibilidade de você ter um Corinthians, ou um Botafogo, ou um Vasco, ao final do campeonato ali no Z4, acho que ela é muito forte. Pelo que esses times vêm demonstrando. Corinthians, Botafogo e Vasco vêm fazendo por merecer estar ali no Z4. Estão jogando um futebol muito ruim, muito aquém do que representa Corinthians, Vasco e Botafogo. Pois bem, vamos mostrar agora os próximos jogos, a próxima rodada, Vai ter palpitão, não? que tem Palmeiras e Flamengo, os dois primeiros palpitão, não? colocados. Vai ter palpitão? Palpitão, vamos lá. Vamos Vitória- fazer o seguinte. Fala. Esses são os jogos. Vitória, São Paulo, Vasco e Internacional, Santos e Fluminense, Grêmio e Sport, Chapecoense e América Mineiro, Flamengo e Palmeiras, Corinthians e Bahia, Ceará e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Paraná e Atlético Paranaense e Botafogo. Certo. Vai pensando nos números que a gente vai para um breve intervalo. A gente volta já. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural. Eu fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações. O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, eu acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente.
Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace. Quem doa sangue doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz, o coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Voltamos com o Hora do Esporte, agora aqui comigo também Vinícius Firmino, que acabou de sair de uma fisioterapia, a gente preparou, tivemos problema com Correios, e agora ele se machucou porque veio a pé. Não, tá voltando aos gramados daqui a pouco. Voltando aos gramados, Vinícius, seja bem-vindo. A gente tá mudando o estilo do relógio também. Também que vocês tá percebam aqui. Daqui a pouco tá de brinco de diamante. Cordão, a gente teve que pedir que ele tirasse Qual o cordão. posição você joga, Vinícius? Eu sou ponta direita, ponta esquerda, jogo no meio. Pelo amor de Deus, então você não joga canto nenhum. Eu jogo em tudo que é posição. Tudo que é posição. Jogador. É um Coringa, né? É um Coringa. Eu não chego a ser um Ryan Giggs como ainda, mas eu consigo dar uma carreirinha. Quase perfeito. Temos favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro? Temos. Eu acho que o Palmeiras, tanto com o time A quanto com o time B, começou a ter um compromisso, mas será ainda depois da chegada do Felipão, né? O Flamengo consegue também surpreender tanto nos absurdos quanto também nos pontos positivos, está ganhando um gás aí. E eu acho que o São Paulo já está um time descartado da disputa pela taça. O Inter joga hoje, né? Jogou. Inter e Santos. Eu acho que vamos ver o que é que o Inter vai mostrar. Se ele perder força, eu acho que o Inter não é um candidato forte ao título. Eu acho que ficou entre Palmeiras e Flamengo, mas com a larga vantagem do Palmeiras. Eu acho muito difícil tirarem o título do Palmeiras. E vamos saber exatamente se tem largado ou se tem uma freada nessa velocidade do Palmeiras com os palpites. A gente vai aqui, vamos começar pelos 2 primeiros colocados. Vinícius, Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. Esse aí, cara, eu acho que um empate aí poderia ser. Mas o empate aí descarta o título. O Palmeiras. Palmeiras. O que eu digo assim, o Palmeiras eu vejo ele assim, até porque o Palmeiras joga Libertadores, né? Joga. Ele vem Boca e Palmeiras, né? E o jogo é sábado. Ele vem assim. Boca e Palmeiras? Palmeiras joga na 9h45 quarta-feira? na quarta-feira em Buenos Aires, lá em La Bombonera. Então aí é tipo. E joga no sábado no Rio de Janeiro. Palmeiras desfalcadíssimo. Desfalcadíssimo. Sem Daverson, sem Bruno Lucas Henrique, Lima, sem Mike e sem Bruno Henrique. Sem Bruno Henrique. Teve um mimimi aí dos torcedores palmeirenses, né? Dizendo que isso foi articulado. Mas eu vi os lances, todos os lances que eu vi. Tem sido vi. estruturado ao longo dos tempos. Todos os lances que eu vi, isso aí foi pra cartão, cara. Não tem o que discutir. A expulsão do Davidson é uma coisa mais absurda que eu já vi no futebol nas últimas rodadas. O cara dá mete o pé no peito do outro jogador. Lembrou De Jong na Copa do Mundo. Agora eu entendo, o torcedor palmeirense tá liderando e continua com mimimi. Eu quero mandar um... CVC, deixa de mimimi um pouquinho, porque tá revoltado, né? CVC é um amigo nosso, jornalista aqui. Mas assim, eu colocaria assim, um empate. Acho que o Palmeiras, independente dessa maratona de jogos, ele tem time A e time B para... Lembrando que o Palmeiras pode, inclusive, também não ter Diogo Barbosa, também por julgamento do efeito suspensivo, né? A possibilidade seria um quinto. E o Borja que está machucado, né?
Eu já acredito numa vitória flamenguista, justamente por conta do jogo ser sábado, ser no Maracanã. Acredito que a massa rubro-negra vai comparecer em grande número. Isso, logicamente, ajuda a impulsionar o Flamengo. E pelo retrospecto dos últimos 3 jogos da equipe. Vem jogando muito bem. Inclusive o Uribe parece que reaprendeu a fazer gol. Adaptação, né? E a forma como o time vem sendo escalado pelo Dorival. Acho que ele encontrou, né? Era para os torcedores do Flamengo, para quem acompanha o futebol, era claro e óbvio que não dá para jogar com o Diego e com o Ribeiro E o Diego. no mesmo time, né? Não tem como eles dois jogarem. Ontem, inclusive, um saiu para substituir o outro. E entrou muito bem, assim, o É. Diego, né? Também. Então, quer dizer, agora me parece que os técnicos que passavam lá não tinham coragem de sacar um para deixar o outro. O Dorival apontou isso e deixou o Diego no banco. E eu acho que a partir daí o time começou a se estruturar melhor. O Arão voltou a jogar bem, né? No ataque, o Uribe vem correspondendo, vem fazendo gols. Então acho que o time começou a se reencontrar. Lógico que tem muitas falhas, né? As laterais do Flamengo são muito fracas. Na zaga, uma grata surpresa desse ano, além do Paquetá, né, que para mim é uma das maiores revelações do Campeonato Brasileiro, se não a maior. Mas na zaga o Flamengo tem o jovem Léo Duarte que vem aparecendo muito bem também. Eu acho que o time está se montando. Eu acho que tem time para ganhar do Palmeiras no sábado. E tem as correntes dos memes, né? Diz que agora que o Flamengo começou a entrar em crise, né? Com o caso do Diego Alves, é que dá mais força para o Flamengo, né? Eu dou 2-1 Flamengo nesse daí. Vamos para os outros Eu jogos. boto 2-0. Bota 1-1. Vitória em São Paulo. Eu acho que esse jogo, o São Paulo, se não escorregar de novo, né? Como ele vem escorregando nesses jogos fáceis, eu colocaria 1-0 São Paulo. Né? Não, eu acho que não é jogo fácil, não. Acho que o Vitória ganha. 1-0. Vasco e Internacional. Deixa eu começar aqui com o diretor. Diretor, Vasco e Internacional. Internacional 2-0. Olha a fé do torcedor vascaíno. Pra quem... Se Vitória e São Paulo... Você não... Desculpa. Vitória e São Paulo acho que dá empate. 1-1. Pra quem consegue perder do Sport, né? Com todo respeito aos torcedores pernambucanos, eu acho que vai ser uns 4-0 Internacional. Jesus amado. Não, eu boto vitória do Inter também, mas eu boto 2-1. Tá, 1-0 Inter. 1-0. Pequenininho, rapidinho. Vamos lá, Santos e Fluminense. Na Vila? Na Vila. Santos 2-0. 2-0 Santos. Santos 2-0. Grêmio e Sport. Grilo. Eu acho que o Grêmio ganha. Diretor, Grêmio e Sport é que dia? É domingo, Diretor, acho que é domingo. que dia é Grêmio e Sport? É domingo ou é sábado? Acho que é sábado. Sábado. Mesma situação do Palmeiras. Volta de um jogo 9h45. Ele joga primeiro em Buenos Aires também? Acho que joga primeiro em Buenos Aires. Temos a tabela da Libertadores, diretor? Por favor, coloque aqui pra gente poder consultar onde joga o Grêmio. O Grêmio joga lá. Joga lá, mas joga terça. Mas joga terça. Joga amanhã. Tem um dia a mais. Tem um dia a mais. Mas acho que vai estar com as atenções voltadas para... O Grêmio, ele tem mais... É em Porto Alegre aquele jogo? É o segundo jogo. Não, né? o jogo Grêmio e Sport é onde? Arena do É Grêmio. em Porto Alegre. Ah, Porto tá. Alegre. Porto Alegre. Mesmo assim, Empate. joga na terça. Empate. Então, Empate, 1-1. empate 1-1. Eu acho que o Grêmio ganha. Até porque o Grêmio não tem um time bem tanto quanto bom quanto do Palmeiras, mas eu acho que o Grêmio ganha porque o Sport é muito ruim. É muito ruim, né? Eu vou no 0x0. Eu acho que não tem... Nem gol Bom. vai ter. Nossa, esse jogo é terrível. Chapecoense e América Mineiro. Nossa senhora, esse é casca, viu? Eu boto um 0x0 aí. Eu vou botar só porque é lá na Arena Condá, vou botar 1-0 pro Eu Chapecoense. acho que a Chapecoense ganha também. 1-0. Vamos de Corinthians e Bahia. Briga pra saber quem afunda o outro. Né? Esse aí é ali naquela posição complicada. E o Bahia tá jogando bem, viu? Eu boto Bahia, 2-1. Perder em casa não é surpresa pro Corinthians, né? Ele gosta de dar essas... Eu boto 1x0 Bahia. Eu também, 1-0 Bahia. Ceará e Atlético Mineiro. Não, Ceará. Lisca 2. Apesar do Lisca não vai estar no Bota banco. Ceará, velho? Ceará. Eu só, por ser um Castelão, ainda mais ainda. Agora, só acho que o problema é que o Lisca não vai estar no banco, né? Foi expulso no jogo do Palmeiras. Então o Atlético ganha. Não, mas mesmo assim ele vai estar ali da arquibancada gritando. Ceará 1-0.
Eu colocaria 1-0 Atlético. Cruzeiro e Paraná. O Atlético perdeu pro Fluminense. Acontece. Última rodada. O Flamengo já perdeu pro Paraná. Cruzeiro e Paraná. Acho que Caralho. os 3-0 Cruzeiro. Também. Também. Atlético Paranaense e Botafogo para encerrar. Não, Atlético Paranaense, 2-0. 2-0 Atlético. 2-0. Agora vamos para a Série B. Começando pelos gols do CRB e da coletiva. Vamos lá. Então, reportagem, hein? Reportagem. Desde o dia 31 de agosto, o CRB não sabia o sabor de uma vitória. E hoje, no estádio Rei Pelé, venceu o Goiás por 2-0, com gols do Iago e Luiz Otávio. A torcida do CRB, depois de quase 2 meses, sai feliz do estádio com a vitória diante do Goiás por 2-0 aqui no Rei Pelé. Depois da vitória de 2-0 diante do Goiás no estádio Rei Pelé, vamos ouvir o que disse o técnico Roberto Fernandes e o jogador Serginho, meio-campista do Clube de Regatas Brasil. CRB 2, Goiás 0. Sérgio, melhor do que reconquistar a titularidade é essa vitória depois de quase 2 meses, né? A última dia 31 de agosto diante do Sampaio Corrêa. Qual o sabor de você reconquistar a titularidade e uma vitória? Primeira do técnico e você voltando. Cara, quem me conhece sabe os 5 meses que eu fiquei aí de fora, quanto eu trabalho, quanto eu esperei, quanto eu respeitei meus companheiros para poder esperar a minha oportunidade. Acredito que eu não teria feito um bom jogo se não fossem meus companheiros. Por incrível que pareça, eu ganhei a vaga do Luiz, o Luiz entrou bem demais e fez o gol que nos deu tranquilidade hoje. A vitória é muito importante, mas a gente sabe que a gente precisa de mais 3 vitórias. Continuar com os pés no chão, trabalhar bastante, para a gente sair o quanto antes dessa situação, porque quem acompanha o CRB, quem vem acompanhando o CRB, sabe que a gente não merece estar nessa situação. Mais um adversário difícil e agora mais um jogo fora de casa. Cara, na Série B não tem adversário fácil. A gente sabe que todos os jogos são difíceis, sabe que todos os jogos são complicados, mas a gente tem que sair com o mesmo intuito de buscar os 3 pontos, que só isso interessa pra gente. Eu falei na minha chegada, né, que os reforços que eu teria à minha disposição são alguns atletas que estavam esquecidos dentro do elenco, e que se voltassem a se motivar e a se preparar, né, poderiam ser os reforços, né, porque não tinha mais contratação. Então, veja bem, antes da partida de hoje, com 32 rodadas, né, a gente tinha o pior ataque, cara. Eu não podia continuar insistindo na mesmice, né, eu tinha que buscar algo diferente. Então, a ferro e fogo, o que é que nós fizemos? Eu mantive o Carioca na segunda linha, porque inclusive fez o gol de empate contra o Paysandu, né? E eu tirei um homem de referência. Para ter uma equipe com mais mobilidade. E eu tenho certeza absoluta, o Goiás sofreu para achar a nossa equipe no primeiro tempo. No segundo, pela qualidade do Goiás, foi mais equilibrado, mas mais uma vez, né, com a bola rolada, o CRB esteve mais próximo da vitória e foi merecedor da vitória. O CRB, com essa vitória, pode ganhar um novo ânimo para o campeonato? Eu acho que o CRB está ganhando, na verdade, um novo ânimo. Ele está numa crescente. Pena que a crescente do CRB começou a acordar agora, nessa reta final do campeonato.
Mas essa vitória, também contando com os resultados positivos a favor do CRB, eu acho que o CRB não cai. Acho que ele está, de fato, se garantindo na Série B para o próximo ano. O CRB, nos últimos 3, 4 jogos, vem jogando bem. A questão é que nos últimos jogos o resultado não refletiu esse bom desempenho do time contra os seus adversários. Nesse jogo contra o Goiás já foi diferente, né? O time jogou bem, construiu um resultado sólido, né? Eu acompanhei o jogo pelo rádio, não estava aqui em Maceió, mas eu ouvi pelo rádio que o Goiás praticamente não ofereceu perigo algum. Não ofereceu perigo algum ao CRB. O CRB construiu uma vitória só, perdeu um pênalti, inclusive, né? O Everton Senna perdeu um pênalti antes de marcar os 2 gols. Então, quer dizer, o CRB construiu uma vitória sólida e jogando muito bem. Então, isso dá ao torcedor regatiano um ânimo de que o time agora possa começar a construir uma saída para essa situação que ainda é muito perigosa, ainda é muito delicada dele dentro do campeonato. Vai ter um jogo na próxima rodada contra o São Bento, lá em Sorocaba, lá no Walter Ribeiro. Importantíssimo. Né? Mas joga contra um São Bento, que hoje, se não me engano, tem 40 pontos, que é aquele time, como eu falei com relação à Série A, é aquele time que está naquela zona que a gente chama de zona da marola. Né? Se o CRB quiser se impor, eu acho que o São Bento não vai oferecer grande resistência. Porque é aquele time que também já está, não almeja nada. Mas o cara já está nessa situação, de tipo, ele está numa situação temporariamente cômoda, mas que pode ficar desconfortável na próxima rodada. Então, assim, qual é a média? A gente estava até discutindo aqui, qual é a nota de corte? Mas você acha que 40 pontos, aqui? O São Bento daqui para o final do campeonato não soma mais 3, 4 pontos? Mas, tipo assim, eu na posição do São Bento... Eu falei, vou resolver logo, não, né? Eu quero ganhar, bicho. Eu não vou dar brecha aqui, porque eu quero logo me livrar e me garantir na Série B do ano que vem. Eu entendo isso, mas se o jogo começa a se complicar, e quem pode complicar o jogo é o CRB, deixar o jogo difícil, eu acho que o São Bento fala assim, meu amigo, eu não vou botar o pé não, porque... Bem, o problema também do CRB é o seguinte, futebol também é sorte. Se a gente contar assim, as rodadas que o CRB ganhou e também teve o azar de outros times ganharem. Essa rodada foi a rodada perfeita pro CRB, né? Eu acho que se a gente parar para olhar de todas as rodadas, essa foi a melhor rodada, tanto contando a sorte como contando a competência do CRB. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que o CRB está numa crescente boa, tem que ganhar. Eu acho que o CRB ganha o próximo jogo, já para dar uma acalmada com os torcedores, mas também não vai ser um jogo fácil. E ainda pode contar com a ajuda do seu arquirrival, do seu... Né? Devolver o favor. Exatamente. O CCA joga amanhã, aqui em Maceió, contra o Brasil, e ganhando esse jogo do Brasil de Pelotas, além de se favorecer, lógico, a vitória, o CCA sobe mais um pouquinho e continua na sua briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, ajuda também o CRB, porque segura um adversário direto ali, que é o Brasil de Pelotas. Se eu não estou enganado, o CRB não só venceu o Goiás, como também venceu o Fortaleza, não foi isso? Nesse campeonato? Venceu o Fortaleza. Acho que ele venceu o Fortaleza. Então, o CRB é a mola propulsora do CSA, está ali ajudando, o parceirão nesse caso? Quase um Ceará, né? Não, o CRB, ele é o futebol, né? Às vezes você imagina, jogo difícil, já perdeu, e do nada você chega lá e faz uma partida legal, bem amarrada, defensivamente. O CSA que passou a oscilar nos últimos jogos, e a gente vê o último jogo do CSA que aconteceu aqui. Contra o Curitiba, lá no Paraná. Lá no Paraná. Jogando no piscinão do Couto Pereira, né? Porque o estádio estava, olha que golaço do com um belo golaço gol, do Gira. A pena que faltou um pouco mais de concentração para o time segurar esse resultado, mas acho que no lance seguinte o Curitiba acabou empatando o jogo. Mas o campo estava num estado deplorável. Tinha chovido muito durante o dia inteiro lá em Curitiba. O campo estava muito encharcado. Independente da situação do campo, foi um jogo muito bom de ser assistido. O CSA se defendeu bem, jogava nos contra-ataques, segurou muito bem o time do Coxa. Até porque o time do Coxa não está fazendo uma Série A, Série B, como a gente esperava. Certo, o Curitiba que todo mundo no início do campeonato cravava como um dos que poderia vai sobrar, né? Vai ter bater e voltar, vaga garantida na Série B.
vaga garantida para a Série A de 2019, parece que vai ficar mais uma temporada aí na Série B. Essa Série B que tem muita gente dizendo que seria, das últimos tempos, a Série B mais tranquila para você conseguir acesso. Porque você não teve nenhum bicho-papão. Quer dizer, você pode ver por 2 pontos de vista, né? Por um ponto de vista é a mais disputada porque está todo mundo no mesmo patamar, ou no ponto de vista que é a mais fácil de subir porque justamente está todo mundo no mesmo plano. É uma consequência. Né? Você vê o equilíbrio, a facilidade, dependendo de como você vê, quando o CRB venceu o primeiro e o segundo colocado. Quando você tinha caindo... Constância, né? Quando você tinha caindo, quando você teve em algumas edições passadas, Corinthians, Botafogo, Vasco, Internacional, esse ano só sobe 3, porque um já... Né? Esse ano não teve isso. Mas a gente para e olha os times da Série B aí, a gente não vê um time tradicionalmente Série A. Não, Curitiba, eu acho. Eu reputo Curitiba como... Eu já não considero tanto, porque o Curitiba, vez ou outra, ele tá brigando na degola ali. Eu, como início do campeonato, botaria o Curitiba como um certo. O que o CSA... A gente vai ter que resgatar. É bom, de repente... Eu mesmo fui um pessimista do início do ano, já vi que me dei mal. Porque eu disse que CSA e CRB ambos seriam rebaixados. E a gente também tem que lembrar o nosso amigo Roberto Lopes, né? Sim. Eu lembro aqui, tem que resgatar também, diretor, que ele, inclusive, cravou que Alagoas não consegue sustentar 2 times na Série B. De repente até acerta, né? Porque um vai subir. Agora o CSA, ele deve muito essa... Porque o Roberto, ele pode vir aqui e, como ele já disse uma vez aqui, contradizer a ele mesmo. O Roberto é uma figura. Mas assim, a gordura que o CSA fez nas primeiras 10 rodadas... É o que está garantindo aí a sua permanência no G4. Mas assim, a próxima rodada eu acho ela extremamente importante, porque a gente tem pelo menos, no mínimo, uns 2 confrontos diretos, quem está ali entre os 6 primeiros. Depois era até interessante fazer esse levantamento de quantas rodadas o CSA está no G4. Não, olha, mais de 20. 29. Nossa, imagina, passar 29 rodadas no G4, aí chegar lá na 36ª, 37ª, sair. É doloroso. Lá aí, meu amigo, é para matar. Mas eu acho que o CSA ganha do Brasil. E conta também com mais uma rodada de sorte. Joga nessa terça-feira. A gente primeiro vai mostrar como está a classificação. Você tem o Fortaleza quase que de ponta a ponta, né? 60 pontos. O Fortaleza já subiu e é virtual campeão da Série B. Depois tem Goiás com 53, Avaí com 52, CSA com 51. Até o Londrina ali é que está... O que deve assustar um pouco o torcedor azulino é o viés de baixa do CSA agora, né? Já perde em casa para Ponte Preta, não foi? Foi. Perde em casa para Vila Nova, né? Não vem de bons resultados e ainda vê um Vila Nova em ascensão, um Londrina em adesão. O Atlético Goianiense, eu acredito que não. O Atlético Goianiense está num meieiro, não está com aquela força que a gente imaginava que vinha. O Atlético Goianiense perdeu em casa para o Sampaio correr, por exemplo. Mas o Atlético, ele, por exemplo, ele enfrenta o Boa, né? Então, assim... Mas eu digo assim, os times que nesse momento acho que mais ameaçam essa vaga do CSA é Vila Nova e eu estou até me estranhando, até com certo espanto, vendo essa subida do Londrina. Só que o Londrina, ele pega nessa rodada o Vila Nova. Confronto direto, É um tirando os pontos do outro ali. Acho que aí, eu eliminaria aí, de fato, o Londrina. Botava ele no segundo patamar. O jogo patamar. é onde? É do Café, no estádio do Café ou é em Goiânia? Do Atlético Goianiense. Não, o Vila Nova e Londrina. Vila Nova e Londrina é no estádio do Café. Então é lá em Londrina, né? Então tem esse fator casa favorável aí ao mas o Atlético tem uma mão com açúcar aí, né? Um Boa Esporte. Esses 2 jogos são, pelo menos esse jogo de Londrina e Vila Nova, o Goiás ele vai pegar o Avaí também. Então, assim, é confronto dentro ali do G4, né? Mas tudo isso passa por o CSA fazer o seu dever de casa, né? E também pode contar com a sorte para mesmo se perder continuar no G4. Pode até acontecer. Garantir mais uma rodadazinha. Pode acontecer isso. Mas tá gastando os cartuchos, né? Em bola, né? Gordura uma vitória do Londrina sobre o Vila Nova pode deixar o CSA no G4, mas deixa tanto o Vila Nova quanto... Com o mesmo número de pontos, né? Mesmo número de pontos. Aí é o que pesa ter Tem que até que ver se o Londrina ganhar do Vila Nova, se ele não ultrapassa o CSA pelos critérios de desempate. Ele tem 47. O Londrina tem 47.
Ah, sim, ele vai a 50, Ele vai a desculpa. 50. Mas o Tá certo, CSA, não, tá ele certo, tem... desculpe. É isso mesmo. Não, tá tá certo. certo. Não, Ele tá não certo. ultrapassa. Ele não ultrapassa. E assim, de certa maneira, o Vila Nova depois pega o Paysandu, que hoje está na zona de rebaixamento. Como a gente completa aqui a classificação, Ó, a Ponte Preta, você tem ainda Ponte Preta e Guarani, ali. 46, 45. 45. Eu acho que depois o Londrina aí... A decepção, talvez, do campeonato, que seja Curitiba com 45. Oeste, Figueirense, Criciúma, São Bento, Brasil de Pelotas. Pronto, eu diria até São Bento. O São Bento, eu acho que do São Bento não cai mais. Aí, daí, do São Bento para baixo é o que eu passo a régua. E aí você tem Brasil de Pelotas com 37, CRB com 35, Sampaio Corrêa com 32, Paysandu 32, Juventude 32 E o virtual Boa rebaixado Esporte 29. Juventude, Paysandu e Sampaio Corrêa, 3 times com muita torcida, seriamente ameaçados. Exatamente. Eu acho, a gente tem que dar uma conferência na tabela, o CRB pega São Bento agora, fora de casa, Sorocaba, na próxima rodada recebe o Boa Esporte em casa, vai fazer oportunidade de ouro para fazer ponto e para, de repente, jogar a pá de cal em cima do time mineiro. Depois Juventude. Juventude em casa também, se não me engano. Sim, né? em casa. Time que está ali na zona de rebaixamento, então também adversário direto. Então, quer dizer, o CB de repente tem em 3 rodadas a possibilidade de garantir a sua permanência na Série B. Um eventual 3 vitórias, que Garante. não seria absurdo, Pode levaria garante. ele para 44 pontos. Eu acho que 44 não cai. Para crescente que o CRB está tendo, Não seria... não é absurdo, não é difícil. Não é absurdo. Mas eu acho que com 44 não cai. Apesar de a pessoa falar que a nota de corte é 45, 46, pelo que o campeonato está se apresentando, eu acho que 44 deve livrar. O Fortaleza está subindo agora. De certa maneira também, se não pontua bem nesse período, Não, os últimos aí- jogos do CRB são o último contra Figueirense Lá em Ronaldo Cabrera? em casa, Aqui no aqui, Repelé. mas enfrenta no penúltimo o Londrina lá, É difícil. Possivelmente brigando, né, pelo acesso. o Criciúma lá. Esse Criciúma lá... O Criciúma também vai estar naquela... Mas o Criciúma está naquela marola que você fala. Mano. O Tá Criciúma 41, hoje mas- está com 41 pontos na 13ª Mas posição. eu acho que o CRB tem que se garantir nesses 3 próximos jogos. São Bento, Boa e Juventude. Boa e Juventude em casa. Então, se é para resolver a fatura, se é para liquidar a fatura, é para liquidar nesses 3 jogos. Só para mostrar os próximos jogos dessa rodada agora, que começa nesta terça-feira com o CSA abrindo a rodada contra o Brasil de Pelotas. Você tem Londrina e Vila Nova, Juventude, Sampaio Corrêa, Fortaleza Esses 3 e Ponte esses Preta 3 no sábado. Na sexta. na sexta. Aí já, acho que é na Você sexta. tem Goiás Ainda e na Avaí, sexta. Aí na sexta, Goiás e Avaí. Guarani e Oeste, São Bento Aí já no e sábado. CRB, Figueirense e Criciúma, Boa Esporte e Atlético Goianiense, Paysandu e Curitiba. A gente está indo para um breve intervalo, a gente volta para o bloco final. A gente volta já. Vem aí a prova do Enem. Expert, se prepare bem. GR Informações no cartão de inscrição. Saber onde a sua prova evita um problemão. Confira dados pessoais e a língua selecionada. E se seus pedidos foram atendidos? Prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação em enem.inep.gov.br. Dengue, Zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. E você? Voltamos, hora de falar da Libertadores. Estamos aí nas semifinais.
começando lá na Argentina. A gente mostra primeiros jogos aqui. Você tem River Plate e Grêmio nesta terça-feira. E na quarta-feira, Boca Juniors e Palmeiras. Temos Super Clássico na Libertadores. Temos uma final brasileira, uma final Brasil e Argentina. 2 jogos. Nossa, cara, isso aí Nossa senhora, esse é o tipo de jogo que você faz questão de botar a pipoquinha na sala. Passar no supermercado, Guaranazinho aqui, rapaz. Passa no supermercado. Eu não tô podendo beber, eu tô machucado, rapaz. Tô machucado. Passa no supermercado, compra aquela calabresa, compra aquela cervejinha, já deixa gelando. Aquela dica, né? Calabresinha cebolada e ligar na televisão para assistir Grêmio, River Plate e Grêmio. Assim, já amanhã, né? É até difícil de você tentar palpitar nesse jogo. Não, eu acho muito complicado de dar qualquer tipo de palpite. Assim, em termos de curiosidade, os árbitros das duas partidas estão concentrados no hotel desde sábado. Nossa. Por que não? Porque realmente a gente teve, principalmente nos jogos, principalmente no jogo Boca Juniors e Cruzeiro, uma atuação lamentável da equipe de arbitragem, até inclusive com influência do VAR, desfavorável ao Cruzeiro no lance entre o goleiro do Boca Juniors e o Dedé, que não tem explicação para o que aconteceu naquele jogo. Mas eu acredito que por conta desse holofote que está sendo colocado em cima desses 2 jogos, espero, né, que a atuação da arbitragem passe ao largo, não tenha caráter de influência decisiva nesses 2 jogos, porque tem tudo para ser 2 jogaços. 4 jogaços. Né? E se vocês pudessem apostar, particularmente, eu acho que o Grêmio passa do River, mas eu acho que o Palmeiras não passa do Boca. Eu já penso o inverso. Acho que pode dar uma final River e Palmeiras. Eu acho que tem River e Palmeiras também. Na final, duríssimo, com ambos expulsões e brigas em todas as partidas. Todas as partidas. O nosso amigo, o nosso querido, até postou uma foto ontem no seu Instagram, o Felipe Melo. Ele encarando o Messi. Aquele ali. Ninguém sabe por que ele postou isso. Aquele rapaz ali não deve ter um atestado de sanidade mental. Não é possível. É possível. Mas eu tô curioso também para ver como seria o nosso Davidson numa partida como essa. Ele também não foge. Parece que é um aprendiz de Felipe Melo. Cuidado por ele. Tomei um remédio, tá já feito os 2. Orientado, mesmo padrão, né? Mesma escola. Mas nós podemos ter um Palmeiras e River, sendo Palmeiras e River a final, a finalíssima seria no Allianz Parque. Né? Porque o Palmeiras tem a melhor campanha. Dos 4 hoje semifinalistas, qual teria condições de vencer o Real Madrid na final do Mundial? O Real Madrid hoje extremamente... O Real Madrid de hoje. Extremamente desfalcado, né? Que perdeu pro Leganês. No fim de semana. Sem Cristiano Ronaldo já se mostra um time extremamente frágil, né? Eu acho que qualquer um dos 4 tem condições de encarar o Real Madrid. Tem. Sem problema. O Cristiano Ronaldo ele leva meu time Pode nas ser costas, o fim de uma piada. Né? Mas eu acho que, seguindo a pergunta de fato do Wendel, eu acho que tanto Palmeiras, Palmeiras não, tanto o Grêmio quanto o Boca Juniors, eu acho que tem condições. Para mim, qualquer um dos 4. Joga hoje, a situação de hoje, jogam de igual para igual com o Real Madrid. Igual para igual, Cacá. Eu acho que jogam. Igual para igual, não tem como jogar, não. Não, jogam. O Palmeiras, para mim, tem condição de chegar com um eventual título do Palmeiras na Libertadores. Tem condição de chegar lá, esse ano é onde? Abu Dhabi, né? Não, Abu Dhabi, repete Abu Dhabi. Ter condições de chegar uma final e jogar de igual para igual. Ter condições de chegar. Ir para cima e todo ganhar. mundo ali tem, os 4 tem. E de chegar à final, tem. Agora, para ganhar do Real Madrid, não se joga de igual para igual. Não, porque eu disse sempre, vamos relembrar a final do ano passado. Foi Grêmio e Real Madrid a final do Mundial. Você vê que o Real Madrid, logicamente, se impôs, porque tem o melhor futebol, mas não foi aquele atropelo. Ganhou o jogo, lógico, porque tinha melhor qualidade, tinha um melhor elenco, lógico. Como alguns anos atrás, tinha um Barcelona com o Messi no seu esplendor também, que para ganhar do Barcelona o cara tinha que fazer uma mágica. Mas eu acho que hoje o time do Real Madrid hoje não oferece não um monstro tão grande quanto era na temporada passada, por exemplo.
Aqui é o Hora do Esporte, Cacá Vilaverde, Vinícius Firmino. A gente aproveita para divulgar que nós estamos com página nova no Facebook, começando agora. Você pode ir. Facebook, H do Esporte. H do Esporte. Compartilhe. Curta. E a gente volta na próxima semana. Quero agradecer a vocês. Agradecer a você também pela audiência. Até a próxima semana. Valeu, até mais.